E para fazer o formulário, galera, eu também vou iniciar aqui com o meu comentário, tá? Então eu vou colocar aqui seção formulário. E de início eu vou começar estilizando, pessoal, basicamente a minha section, né? Porque se eu inspecionar aqui com o botão direito e vier aqui nos meus elementos, ó, então eu tenho a minha section ponto formulário, tá? Que seria a minha classe. Então eu vou colocar aqui ponto formulário. Deixa eu te remover daqui. E eu vou falar para o meu ponto formulário, galera, que ele vai ter basicamente, tá, um background image, né? E a gente viu como a gente coloca imagens, né, como fundo. A gente teve uma aula só para isso. E vou colocar aqui o background image. Vou passar aqui a minha URL, certo? E para minha URL, pessoal, como a minha imagem está praticamente 2 diretórios acima, eu vou colocar ponto barra, vou colocar aqui a minha pasta img e vou chamar aqui o meu contato, né? Que essa vai ser a imagem que a gente vai colocar aqui. Então ele já apareceu, mas percebe que ele está tudo grudado, as fontes ficaram todas escuras, né? A gente vai tratar isso. E agora eu vou falar assim que eu não quero repetir a minha imagem, né? Porque ela está repetindo aqui. Então eu vou colocar o meu background repeat, vou falar que eu não quero que ele repita. Vou passar o meu background size, né? Ou seja, basicamente o meu background size, pessoal, ele vai fazer a minha imagem ocupar aí toda a extensão do meu elemento, tá? E eu também vou passar um border radius para ter aquele efeito, né, da orelhinha aqui no canto, né? E eu vou colocar aí um valor de 10 pixels. Feito isso, vou até mostrar para vocês, ó. A gente já tem aqui basicamente as orelhinhas, né? A imagem não está repetindo. E agora a gente vai fazer aí os demais tratamentos. Agora, pessoal, eu vou conversar com o meu formulário que está dentro da minha section ponto formulário, né? Então eu vou chamar o ponto formulário form e vou passar aí um padding de 30 px. Por quê? Porque eu não quero que ele fique grudado, né? Eu quero dar um distanciamento interno, tá? Então eu vou colocar aqui 30 pixels, vou salvar e a gente já vê esse efeito. E eu também vou colocar aí um border radius, né, de 10 pixels. Beleza, galera. Então agora a gente vai estilizar o nosso label, né, e os nossos inputs, né? Então o label é esses carinhas aqui, tá? Que são basicamente aí os nossos rótulos. Então para isso eu vou chamar também aqui o meu ponto formulário form label. E vou colocar o seguinte, olha, de início o meu font family também vai ser o Nunito. Eu quero que ele tenha aí um font size, né? Ou seja, o tamanho da minha fonte vai ser 14 pixels. Eu quero colocar aí uma cor branca, né? Porque a gente precisa definir aí uma cor clara. E eu vou colocar FFF, né? Que torna aí o branco, tá? E eu vou salvar, pessoal. A gente já tem aí, ou seja, o efeito do nosso label aqui ficou em branco. Mas repare uma coisa, eu vou até expandir para vocês, ó. Aqui a gente vê que o nosso nome parece que ele está um pouco maior, né, do que o nosso e-mail. Então, assim, isso é muito ruim porque o campo aqui do e-mail parece que está vindo um pouco mais para a esquerda. Como que a gente trata isso? É simples. A gente vai lá para o nosso label e vai falar que tanto o nome, né, quanto o e-mail, esses campos aqui, eles vão ter no mínimo, eu vou colocar um valor de 42 pixels. Então, ele vai ter aqui no min, seria aí o min width. E vou colocar o valor de 42 pixels. Só que para isso, pessoal, não basta apenas eu colocar um min width 42 pixels, tá? Eu tenho que colocar uma propriedade que a gente aprendeu aí, que é o display inline block, tá? Então agora a gente vê que basicamente aí ele ficou alinhado, né? Então eu tenho aqui o meu primeiro input e está alinhando aí com o meu segundo input. Beleza? Então agora, galera, a gente vai aí estilizar o nosso parágrafo dentro do formulário. Vamos lá. E o nosso parágrafo ficou ainda escuro, né, galera? Vamos deixar o valor dele branco que nem os demais, tá? Então para isso eu vou chamar o meu ponto formulário form. E como eu tenho apenas esse parágrafo no formulário, eu vou colocar aqui o P, passando apenas um color, né, branco.
Então, feito isso, a gente já tem aí o mesmo estilo que os demais, né? Todos na cor branca. E agora eu vou tratar esse digite a sua mensagem aqui, né? Porque ele ficou um do lado do outro e eu não quero que tenha esse comportamento. Eu quero que o digite aqui a sua mensagem fique em cima da minha caixa, tá? Então, como que eu faço? Basicamente, eu vou aplicar o meu estilo nessa div campo mensagem, tá? Então, para isso, eu também chamo o meu ponto formulário form e vou passar aqui agora a minha classe ponto campo mensagem, tá? E vou falar para ele que eu quero um display flex. Só que quando eu salvar, pessoal, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o padrão do flex a gente falou que é exibir em linha, né? Tipo, um do lado do outro. Então agora eu vou usar aí a minha propriedade flex direction, ou seja, a direção do flex, e eu quero ele em coluna, tá? Então feito isso, a gente já tem aqui um em cima do outro, certo? E agora, basicamente, eu vou chamar de novo o meu campo mensagem, né? Partindo aí do ponto formulário, e vou chamar agora o meu label. E vou falar para ele o seguinte, que eu quero que ele tenha aí uma margem de 10 pixels para cima e para baixo, né? Então eu coloco o primeiro valor e 0 para os dois lados. Então feito isso aí a gente já tem esse espaçamento, tranquilo? E agora, pessoal, como eu tratei aqui basicamente também o label, eu vou fazer a mesma coisa só que para o meu text area, né? Então eu vou colocar aqui ponto formulário form e dentro da minha div campo mensagem eu vou aplicar aí o meu text area e vou falar para ele o seguinte, ó, eu não quero que ele fique com essa caixa grandona aqui, né? Eu quero definir o máximo de largura, então eu vou colocar aí o max width de 300 pixels, certo? Vou salvar e eu quero que ele tenha no mínimo uma altura aí de 80 pixels, né? Então eu vou colocar aí o min height de 80 pixels e eu quero um padding, um distanciamento interno de 10 pixels também. Então feito isso, pessoal, olha que bacana, a gente definiu largura e o padding. Beleza? E esse meu botão aqui, pessoal, envia sua mensagem, ele é o próprio padrão do browser, tá? Então, assim, é o basicão mesmo, a gente vai tratar ele também. Então, dentro do meu ponto formulário form, ou seja, basicamente o meu botão, ele não tá mais dentro da minha div ponto campo mensagem, né? Ele tá fora. Então, eu vou chamar ponto formulário, né? Form, e aí eu vou aplicar aqui pro meu button, né? E eu vou falar o seguinte, que o meu botão, galera, ele vai ter aí um background color, tá? Então a gente aprendeu aí sobre a propriedade do background color, né? Que ele aplica aí uma cor de fundo. E eu também vou passar uma cor que eu tinha separado, pessoal, da paleta de cores, tá? Que é basicamente essa daqui. E vocês fiquem à vontade para colocar outra cor, tá? Então, ó, é basicamente o dark magenta. Tá? Então vou voltar lá, vou salvar, a gente já tem aqui o nosso estilo alterado, certo? E eu vou falar para ele o seguinte, olha, o meu plano de fundo vai ser essa cor meia roxa, só que o meu texto tem que ser em branco. Então para isso, basta apenas eu colocar aqui o color com a cor branca, né? Então vou passar aqui jogo da velha 3Fs, vou salvar, a gente já vê essa alteração. E eu não quero, pessoal, que ele tenha essa borda, tá? Vou até aumentar aqui para vocês verem, ó. Note que ele tem uma borda aqui, tá? Eu não quero essa borda, então eu vou tirar através do border e eu vou colocar o seguinte, none, eu não quero borda nenhuma, tá? E além disso, eu vou fazer o seguinte, como a gente sabe que o padding faz o distanciamento, né, o espaçamento interno, eu vou aplicar aqui basicamente 10 pixels para o topo e para baixo e para o lado esquerdo e direito eu vou aplicar 15 pixels, tá? E como que eu faço isso? Bem simples. Vou chamar aqui a minha propriedade do padding e vou falar, olha, o valor de cima e embaixo vai ser 10 pixels e o valor da esquerda e da direita vai ser 15 pixels, beleza? Então ele já faz esse espaçamento e vou aplicar aí um border radius, né, para fazer aí a nossa famosa orelhinha aqui dos lados, né? Então vou colocar aqui um border radius de 25 pixels, vou salvar, a gente já tem esse efeito e vou colocar também, pessoal, um font family para o meu texto, né? Então vou colocar aqui um font family e vai ser aí o Nunito, beleza? Então, feito isso, a gente já tem o estilo do nosso botão. E para a gente tirar esse efeito aqui do ponteiro, né, para colocar aquela mãozinha, basta apenas a gente colocar aqui, ó, cursor pointer. Ou seja, agora
a gente tem o efeito da mãozinha. E feito isso, galera, agora a gente de fato tem aí a parte do formulário aí estilizada, né? Então vocês veem aí que já está tudo no esquema. Eu vou voltar lá para o zoom de 100%. Tá? E agora a gente vai fazer a parte do footer, né? Basicamente aí seria o final e depois a gente vai cuidar da parte da responsividade. Vamos lá, pessoal.